uma terra que planta e as coisas dão, poder ter água, poder ter luz elétrica. Não, você não faz ideia de coisas que você nem lembra mais que você tem, está no seu cotidiano, no senso comum, ter um pão de cada dia, ter um alimento, ter uma carne, ter um frango para comer, um legume. Isso para eles é algo realmente um sonho, verdadeiramente um sonho. É claro que existem muitos lugares no Brasil que ainda tem uma carência muito grande, principalmente na área mais do nosso Nordeste, tem muita carência, muita limitação. Temos alguns missionários nossos que trabalham naquelas regiões mais no interiorzão e eles passam muitas necessidades também. Mas eu queria estar compartilhando, eu fiz um PowerPoint para apresentar e eu queria estar compartilhando. Nós tivemos exatamente em Maputo, que é a capital de Moçambique, um trabalho que é realizado ali na capital, e olha, capital, né? Nas áreas mais interioranas, então, é muito mais carente. Vocês conhecem aqui do Espírito Santo o nosso querido irmão Marega. Irmão Marega também, a família dele é de lá. Eu estive lá na região de Mocuba, onde ele tem o seu pai ainda vivo, a sua mãezinha, tem uma igreja ali instituída. Os irmãos brasileiros ajudaram a montar aquela igreja. E ali também é uma área muito carente, muito necessitada. Mas eu queria trazer, antes de nós compartilharmos diretamente a palavra nessa manhã, aproveitar para que os irmãos pudessem ver um pouco das missões transculturais. Os irmãos terem uma ideia do que acontece também fora do nosso Espírito Santo, fora do Brasil, fora dessa nossa zona, como dizem os teólogos, essa zona de conforto aqui no nosso país, né? Então, a apresentação de Moçambique, de dezembro de 2023, passa para mim, princesa. É a querida que está passando ali. Bem, está aqui a família do missionário, esse irmão, o irmão Paulo Naeme, trabalha lá, uma bênção de irmão, essa sua esposa, Júlia, ali, tem duas filhas, na verdade ele tem duas filhas. Agora eu quero contextualizar, obrigado meu querido irmão, eu ganhei uma caneca dessa ontem, bonita demais, vou levar lá para Uberlândia, uma caneca linda que eu ganhei. Eu quero dizer aqui, quero falar que a reunião estava linda ontem, as irmãs estão de parabéns, foi uma bênção, toda a organização da reunião. Vou abrir aqui. Foi lindo, foi maravilhoso. Ontem estar com as irmãs. Eu deixei um dever de casa para o nosso irmão Natan, ele vai passar para os queridos irmãos da igreja. Tem uma tarefa a ser executada de 6 meses de óleo de mirra, da Rinodê, 6 meses de creme de pera, da Mary Kay. As irmãs têm que ser bem tratadas, aí no cabeleireiro, na unha, no spa. Então, ele vai passar depois essas coordenadas. Todas as irmãs vão ficar como rainhas aqui, verdadeiramente rainhas, a menina dos olhos do Senhor. Bem, voltamos aqui. Então, irmãos, esse irmão, Paulo Naeme, é capacitadíssimo. Você não imagina o tanto de potencial que tem esse rapaz, jovem ainda, novo. Fala mais de 3 idiomas. Ali, plantado na África, resolveu buscar ao Senhor, resolveu entregar a vida dele ao Senhor e resolveu doar tudo aquilo que Deus tem dado para ele, no meio de tanta pobreza, de tanta necessidade, doar o seu conhecimento, o seu desejo, o seu chamado, a sua adoração, a servir aquele povo ali. E lá tem uma dificuldade muito grande. Ele tem ali 3 sobrinhos, morrem muitas pessoas. Morrem, irmãos. Tem febre tifoide, tem malária, não tem saneamento, não tem um composto de vitaminas que você tem, comendo um açafrão, comendo uma chicória, comendo uns legumes, comendo a sua alimentação normal. Eles não têm isso, então eles têm baixa imunidade e eles morrem muito. Então, os irmãos e as irmãs do Paulo Naeme faleceram e os sobrinhos vêm morar com ele. Eles se ajudam mutuamente. Então moram 12 pessoas. Só a casa dele dá quase uma multidão. Imagina para alimentar esse povo. Imagina para viver esse povo dentro dessa casa.
moram essa turma, a sogra também mora, a filha, os sobrinhos que são órfãos, todo mundo mora lá na casa dele. Mas é bom que é uma equipe missionária, é uma equipe que faz o trabalho do Senhor, diante de tanta necessidade. Pode passar. Essa aqui é o local onde nós fomos trabalhar diretamente. Olha que espaço lindo, é bem do tamanho dessa igreja aqui, mais ou menos, talvez. Acho que bem desse tamanho mesmo. Você olhar, eu acho que ela tem, sei lá, 30 por 40, alguma coisa assim, não sei como é que é as medidas daqui, mas é bem grande mesmo. Olha aquela estrutura lá que foi montada, foi feita. Natan, eu esqueci de te falar uma coisa, eu te passei uns vídeos agora aí. Vou dar uma passada lá para minha querida, que ele me mandou agora de manhã. Aí eu queria mostrar no finalzinho para vocês. Na verdade, eles reúnem aqui, ó, nessa casa de chapa. Um calor, mas um calor. E reúne 200 pessoas, 200 crianças, nessa casa de lata. Quente demais, essa é a estrutura. Com o tempo, os irmãos brasileiros e outros irmãos têm ajudado e eles fizeram essa construção. Nós fizemos as reuniões lá. Aí tem essa, que tem construído que eles reúnem aquela casa de chapa, que é a igreja, bem pequena. E aqui, rapaz, eu me movimento, você vai conseguir mesmo, hein? E aqui é uma estrutura de tijolo que ele guardou, ele usou para guardar as cadeiras, algum aparelho de tocar instrumento, alguma coisa assim, porque há muito roubo, muita dificuldade de subtraírem as coisas, então eles guardam naquele lugar mais fechado. Mas essa é a estrutura, tem essa estrutura já montada. Nós alugamos algumas lonas, botamos por cima dessa igreja, porque não tinha o telhado, eu vou contar para vocês. E aí nós reunimos ali, botamos algumas lonas no chão também. A princípio, o projeto era para abençoar uma média de umas 200, 300 crianças. Fizemos uma semana inteira, está lá mais perto aqui, uma semana inteira de IBF, para evangelizar, para ensinar versículos bíblicos, para contar histórias bíblicas. Levamos materiais, levamos tudo que era possível para fazer uma IBF ali. Mas só que tem um grande problema. Você, quando fala que vai fazer um evento na África, e quando fala para aquelas famílias, aquelas crianças que vai ter comida, aí, meus irmãos, você não imagina, vai surgindo criança de tudo quanto é lado. Lá, irmãos, eles não têm shopping, eles não têm rede elétrica, eles não têm telefonia, não têm televisão, não têm nada. Então, eles fazem muitos filhos. Cada família, no mínimo, tem 10 filhos, 10. E eles têm muito, porque também as crianças não vingam, como eles dizem. Para chegar a uma idade adulta, de 14, 15, olha o adulto, 14, 15 anos, elas morrem pelo caminho. Então, eles têm 10, 12 filhos, e uns 6 morrem, metade morre. Não consegue chegar a uma idade de 15, 16, 17, 18 anos, devido à necessidade realmente da África. E aí, vingam alguns que conseguem dar continuidade à família. Realidade muito difícil. Então, nós tivemos que sair e comprar mais comida rápido, porque falta alimentação para eles. Pode passar. Os irmãos podem perguntar a qualquer hora, levanta a mão se quiser tirar alguma dúvida, pode perguntar. Está aí. Esse é o trabalho que foi executado. Todo dia de manhã a gente dava um leite com um pão para eles, aí aquela multidão de crianças, e tudo, não tem fogão além, tem fogão nenhum. Não tem fogão, não tem eletricidade, não tem nada. A gente tem que fazer com, não botei uma foto aqui, a gente faz fogueira mesmo, com carvão mesmo, com madeiras, né? E faz nas panelonas grandes, e a carne, os frangos, a carne, o peixe que a gente fazia cada dia uma coisa, fazia uma churrasqueirazinha que nós improvisamos ali. Imagina fazer isso para 500 pedaços de frango, 600 pedaços de frango. Imagina como demora e como é difícil. Mas era assim, aí botamos os pratinhos com feijão, um arroz, uma farinha, uma proteína, uma carne, e tinha essa multidão. E tudo assim, precário, no chão, as irmãs vão botando, no pratinho com o maior carinho, e as crianças comendo. Mas vocês não dá vontade de pegar umas 10 crianças dessas e trazer na mala para cá. Uma alegria, uma felicidade, vocês não imaginam. Pode passar.
impacto evangelístico com ação social, distribuição de presentes, que era na época de dezembro, né? A gente quis levar um presentinho para eles, né? Distribuição de roupas, alimentação e cestas básicas. Então, os irmãos aqui da igreja local nos ajudaram na compra de muitos produtos. Alguns amigos, até muitos que não eram nem cristãos, ajudaram, quiseram participar. Amigos do nosso querido Tiago entraram em contato comigo, participaram, e nós levamos muitas. O Júnior esteve aqui e falou do Instituto Junco Sonezão, que ele trabalha na empresa, lá em Uberlândia, também ajudou muito na compra de cestas básicas, e nós fizemos uma grande ação social. Pode passar. Além disso, nós pregávamos todos os dias, né? Ensinávamos, pregávamos. Eu vou mostrar uma equipe que estava com a gente de 2, 3, 4, 5, 6 pessoas só. Mas a equipe deles, os jovens que trabalham com eles, são incríveis. Essa irmã com a mão levantada, outras que estavam ali no meio, são aquela lá que está lá atrás com colete, são jovens que pegam essas crianças e ficam ensinando a Bíblia para elas por horas. A gente começava o evento 7 horas da manhã, 7 horas, IBF, 7 horas, e íamos até 5 horas da tarde. Não era contar uma historinha e acabar, não. Era revezar. Eu falo muito, eu falo alto, mas eu olhava para aquele jogo e falava, eu não sei como é que eles aguentam. E eles cantavam e dançavam, eles botavam ritmo nos versículos bíblicos e cantavam a cada versículo umas 50 vezes. As crianças repetiam e aprendiam na marra. Elas cantavam todos os versos, um atrás, revezava, entrava outro, ensinava um atrás do outro. Incrível, incrível, incrível. Dá gosto de ver, dá alegria de ver aquele trabalho. Eu quero estimular os irmãos e mostrar, irmãos, o que é realmente uma adoração genuína. Eu olho para aquele povo ali e vejo a carência, a necessidade, a falta do material ao redor deles, muito grande. Mas eu olho nos olhos dele, eu olho na dedicação deles de estar na igreja cedinho. Eu olho no louvor deles, no prazer de cantar, de aprender, de organizar as coisas do Senhor. Eu fico falando, não, eles são de outro planeta, eles são diferentes. É um prazer de estar na presença do Senhor, é um amor de adorar ao Senhor, de cantar para o Senhor, que é fantástico, impactante de se ver. É impactante. Todos deveriam ter privilégio e oportunidade de poder colocar os pés no país africano, não só em Moçambique, eu tive em outros países africanos, é tudo igual, é tudo igual. Os templos, aquele templo é grande porque os templos são grandes, tem que caber muita gente, porque muita gente quer ir na igreja, quer, espera aquela hora, quer estar ouvindo a palavra de Deus, eles amam a palavra de Deus. Então a gente lá pregando, alguns falam ainda dialeto, alguns falam português bem, que é um país que foi colonizado por Portugal, mas alguns eu precisava ser traduzido do que eu falo para o dialeto deles, que alguns só entendem no dialeto tribal deles, que é dividido em várias tribos que existem na África, né? Então tá ali. E tem outros lugares, aí nós fomos em mais 2 aldeias que tem um ponto de pregação, que a gente reúne embaixo de árvore. E como estava chovendo, a gente criou uma lona e foi trabalhando lá com eles no meio do mato, no meio da floresta, lá no meio das vegetações. A gente estava lá cantando, louvando, adorando a Deus e sempre nessa máxima quantidade de pessoas. Vamos passar, por favor. Está aí, isso é de quebrantar o nosso coração, ver essas crianças se alimentando, recebendo um presente, recebendo um agrado, tomando um leite, comendo um pão, mas come com a boca boa, E eu estava muito mais cheinho, mano. Eu perdi umas 500 gramas, eu estava muito mais cheinho naquela época. E eu quase passava fome, porque eu tinha que ir no embalo deles. Eles tomam café com pão 7 horas da manhã, 7h30, e depois a gente ia só almoçar. Imagina fazer essa comida toda. Lá, para as 3 horas da tarde. E não acha que lá tem uma cantina, uma padaria, uma birosca para você comprar alguma coisa para comer, que não tem não, nem com dinheiro você compra nada lá para comer.
Você fica com fome, até eu ficava desmaiando quase de fome, e eu só podia comer depois que os 600 comia, eu tinha que servir todos eles para depois comer, não. E eles não, eles ficavam de boa, só a expectativa de ter uma comida já deixavam eles tranquilos. Eles podiam ficar até 10 horas da noite louvando, é que a gente não aguentava. Mas eles podiam ficar até 10 horas, que a expectativa de ter um prato de comida, isso já alegrava o coração deles. Irmãos, vocês não fazem ideia do que é a fome, do que é a miséria. Eu peguei um transporte tipo Uber lá, Yalo, que chama lá, e o rapaz falava comigo, ele disse para mim: Alexandre, o nosso país é rico, nós temos minérios aqui, nós temos grafeno aqui, nós temos petróleo aqui, temos diamante, eles têm diamantes. Eu só queria que os nossos governantes, eu só queria que os nossos governantes, eles podiam até levar isso tudo para fora igual eles levam. Vender isso tudo para a Europa, para a América do Norte, igual eles fazem. Mas eu queria só que eles dessem comida para o povo. O povo não tem comida, nós não temos alimento. A população não está preocupada nem com segurança pública, nem com saneamento básico, nem com hospital, que não tem nada disso. Comida. O povo não come 2 vezes por dia, não fazem 2 refeições por dia. Não faz. No mal, uma refeição. Eles têm dificuldade, eles têm limitações, mas eles têm adoração em abundância. Não reclamam, não pedem nada. Amam a Deus, têm prazer de estar na casa de Deus. A prioridade deles é adorar e servir o Senhor. Vocês não fazem ideia, irmãos, como realmente você volta impactado realmente com aquela situação. Então, nessas vilas, Sidawa e Marracha, olha lá, tem alguns irmãos distribuindo aqui alimentação, pode passar. Todos os dias a gente fazia esse panelão de feijão, panelão de arroz. As irmãs depois tinham que arear essas panelas feitas no carvão, suja mesmo, dá um trabalho tremendo. As irmãs trabalham demais, a equipe trabalha demais, eles trabalham sem reclamar, com alegria, com felicidade, estão lá servindo. Está aqui a alimentação todos os dias, pode passar. Aí as atividades com as crianças, a gente dividia em grupo, primeiro falava para todos, depois falava só para crianças, depois falava só para adolescentes, ia dividindo em grupos, ia dividindo as equipes, e cada um pregando. E não para de chegar gente, não para de encher de gente esse local. Está aí as atividades, pode passar. Essa é a equipe que nós fomos juntos. Essa irmã daqui, que está na frente de preto, ela é lá do Rio de Janeiro também, só que ela está lá em Moçambique, fazendo um trabalho lá por 3 meses, apoiando lá o trabalho lá, ficou lá fazendo trabalho. Esses de camisa cinza de trás, eles são de Portugal, vieram ajudar, e aqueles 2 lá, aquele casal lá, a lourinha e o de chapéu, e essa outra lourinha daqui, são brasileiros também, mas moram nos Estados Unidos, a nossa igreja em Framingham. Os irmãos aqui conhecem a igreja lá, tem uma parceria muito grande com o trabalho lá. Então eles foram a alavanca motivadora de fazer essa ação social. Eles abriram uma ONG chamada Action Love, o amor em ação, e colocam esse amor em prática, abençoando aquelas vidas. Então está ali as roupas típicas que nós usamos lá, eles presenteiam a gente, nós ficamos felizes demais. Pode passar. Aí uma vista aérea dos locais, a comida, os pães, o frango, tudo no ar livre, sem bactéria nenhuma, sem nenhum tipo de doença, não acontece nada, tem imunidade nessa área ótima, que não acontece nada. Carne, as irmãs preparando tudo. Maravilhoso, é maravilhoso estar com os irmãos. Pode passar. Está aí, sempre trabalhando, carregando alimentos, que levaram muitas cestas básicas para suas casas. A Junco ajudou, as crianças sempre amarradinhas. A gente botava uma lona no chão para eles não sentarem no chão batido, porque eles sentam e ficam escutando por horas a gente pregar e ensinar versículos bíblicos. Vamos passar.
Vou mostrar uns vídeos para vocês. O apoio do Instituto Junco Sonezão, levando comida, alimento. Compramos toneladas de alimento, fomos separando, compramos em grandes tonéis. É caro, é difícil. Compra isso importado, vem da Índia. Eles não têm uma lavoura muito grande lá. A terra não é muito boa. Tem muitas minas terrestres, tem problema na questão de plantar. Mas graças a Deus conseguimos comprar bastante alimento, farinha, arroz, sal, feijão, óleo. E doamos para eles. Eles levaram muitas coisas. Pode passar. Aí, nós compramos tudo isso aí, em grandes fardos, né, em grandes sacos de arroz, de milho, e fomos distribuindo. Pode passar. A aldeia que recebeu também o trabalho, a gente estendia uma lona. Isso aí é só crianças da aldeia, já é outro lugar. A gente chegava, as crianças vinham. Pode passar mais um pouquinho, fazendo pão, passando na manteiga. Essa, irmãos, são as casas que eles moram. Aquela lá de cima é uma de luxo. Geralmente é oca, tipo de índio. Nesse padrão aqui, ó, coisas assim, não tem alvenaria, não. No meio de um descampado, de uma floresta, de uma vegetação rasteira, está ali um monte de oca de índio. Ali morava um casal de velhinhos, pegamos muitas vezes assim, que os filhos abandonam e deixam eles lá entregues à mercê da sorte, prontos para morrer. Foi duro ver isso, duro demais. Velhinhos mesmo, sem valor nenhum pela família, abandonados. E, inclusive, é um país de muita feitiçaria, de muita macumba, de muita quimbanda, umbanda. Inclusive, alguns filhos, influenciados pelos feiticeiros, eles fazem feitiços para arrumar um emprego, arrumar um casamento, melhorar um pouco a vida, né? E alguns feiticeiros dizem que a vida dele está atrasada por causa dos pais, da mãe, alguma maldição que aconteceu. E existem muitos assassinatos de filhos matando o pai com machados. Aconteceu lá quando nós estávamos lá, nós soubemos o que aconteceu e passa direto isso na televisão. Filhos matando seus pais. Não, é terrível, é um berço de uma feitiçaria, de voodoo, o berço de onde começou, de onde se iniciou. Porque lá não tem hospital, não tem médico. Quando uma pessoa, hoje em dia, ainda são mais esclarecidos, mas quando uma pessoa ficava doente, ia buscar quem? O pajé, o curandeiro. Ele era o médico da tribo, ele era o médico da cidade, ele ajudava com algum feitiço, com alguma raiz, com alguma coisa, mas ele que ajudava. Então, as pessoas sempre se entregaram a esse tipo de cultura e de vida, de oferecer os seus filhos a uma entidade, de fazer pacto com uma entidade, e isso se prolongar de pai, do avô para o pai, para o filho, para o neto, e isso vai prolongando de geração em geração. Muito difícil a situação. Esse é o ambiente da África em si. Muito difícil mesmo. Então está aí, a gente faz o trabalho aqui embaixo dessa árvore, muito grande esse trabalho. Quero passar, pode passar. Aí eles comem muito caramujo africano, ali, comemos lá também, igual um fígadozinho. Eles fazem fritinho também, caramujo africano, que aqui o pessoal não gosta tanto. É bom, caramujo africano, come muito, larva de árvore, aquilo é proteína pura, eles fritam aquela larva e você tem que comer, mano. Você vai lá, o Tiago vai lá, anciano, ele vai lá no final do ano, se Deus quiser, tem que comer. Cabeça do macaco ensopado, tem que comer, você tem que comer tudo que eles te dão. Tem que comer para mostrar que você está se identificando realmente com eles. Muitas coisas eu como de boa. O fígadozinho é bom, esse caramujo africano. Aqui no Brasil diz que mata, né? Joga sal para secar, vai um negócio para você. Lá não, lá tem até briga. Nas regiões que eles ficam ali mais úmidas, tem até briga para pegar aqueles caramujozinhos. Briga, é bom, comida boa. É a única comida que eles têm, irmão. Eles, na verdade, via de regra, um cidadão africano, ele come raízes, farinha, aí faz um angu, eles chamam de funge, pega talvez uma folha,
qualquer, não é alface, uma folha qualquer, chamam de mata-bala, uma folha lá, e botam um angu com uma folha e é aquilo que eles comem. Essa é a alimentação deles, não tem outra alimentação, não. Muito mal aqueles que podem comprar um arrozinho para poder fazer um arroz e misturar nisso, mas a dificuldade é muito grande. Estou falando para vocês. Aí nós fomos levando em cada cabana dessa, tem umas pessoas morando, nós fomos levando alguma alimentação, pode passar. Aqueles tipos de casa, tinha uma construção, aquele tipo de casa, tipo de morador que mora lá, senhores, às vezes até não tem tanta idade, 80, 90 anos, como eles aparentam ter, mas a vida na roça, a vida sofrida, a vida com tanta limitação de alimento, faz uma pessoa de 60 anos, 50 anos, parecer que tem 80, 90. E tão velhos e cansados que eles ficam, entendeu? Aparentam muito. Pode passar? Aconteceu uma coisa. Ah, não, aqui alguns vídeos. Põe pra gente então, aqui já é alguns vídeos. Não sei se aquele lá está aqui. Tem áudio? Esse senhor, não sei se está com áudio. Eles vão dar um jeito lá. Senhor velhinho, nós fomos lá visitar ele, pregava o evangelho para ele, falar. Ó. Coisa boa, coisa boa. Ele disse assim: eu estou muito feliz que você está aqui. Amém, amém. É importante isso. O senhor precisa dizer: eu creio em Jesus. Ele morreu no meu lugar na cruz. Tem que traduzir para o dialeto dele. E a sua esposa vão estar com ele eternamente agora. Ele perdoa os nossos pecados e nos leva para a presença dele. Pode diminuir um pouquinho. O que foi? Eu preguei o evangelho primeiro para ele. Aí depois ele perguntou, mas o que é ser salvo? Como é ser salvo? Aí eu expliquei para ele que ele precisava crer, precisava confessar o Senhor Jesus. E ele falou no final, ele disse assim, não, eu estou muito feliz com isso. E eu quero que você ore por mim. Eu vou ficar mais feliz ainda quando você orar por mim, pela minha vida. Esses senhores falaram. Agora, teve uma outra visita que eu fiz que nunca tinha acontecido comigo. Primeira vez na vida. Aquele rapaz, ele falou assim, para aquele senhor, falou assim para mim, o senhor conhece Jesus? Já ouviu falar de Jesus? Ele falou, não sei quem é. Eu nunca ouvi falar de Jesus. O senhor conhece Deus? Não. Deus, já ouvi falar de Deus. Não conhece o Filho dele, Jesus Cristo, que ele mandou a esse mundo? Nunca ouvi falar de Jesus. Nada de Jesus? Jesus Cristo, ele não, nunca ouvi falar. Não sei quem é. Interessante, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Irmão, vocês têm que entender que essa área, a África, na verdade, ela foi colonizada pelos portugueses, as pessoas iam para lá, buscavam os escravos e levavam para a Europa, para o Brasil, e as pessoas morriam. Entrar naqueles navios significava que elas iam morrer. Acabavam com a vida, com a cultura, com a família, com tudo dela, nunca mais elas voltavam. Então essas pessoas têm um trauma muito grande mesmo. Então, nunca ninguém foi lá falar para elas que Jesus Cristo é o Salvador delas. Então, quando elas escutam isso, elas amam tanto ao Senhor, elas querem adorar tanto o Senhor, que elas demonstram isso com a vida delas na prática, com a devoção delas na prática. É incrível o quanto que elas mostram amor ao Senhor. Então, pode passar outro vídeo. As criancinhas. Ela botou uma pedra na cabeça. Elas vão decorando. Elas fazem isso por horas, decorando o versículo. Horas.
E fala de novo, não para, 50, 60 vezes falando isso. Pode passar. Todos os versos repetidos várias vezes. Uma outra casinha que nós fomos visitar, e a gente levava uma cesta, e o mais interessante, eu não vou me aprofundar em pegar, que eu quero compartilhar um texto com os irmãos. O mais interessante, a moça falou assim para mim nessa casa, assim, Alexandre, eu tenho só um problema aqui. Nós temos que dormir agora com a cabeça nas cestas. Eu tenho que dormir com ela como um travesseiro. Por quê? Porque os ratos comem. Tem que disputar com os ratos. Se ela bota a comida em cima de alguma coisa no cômodo, porque é só um cômodo, né? É só uma casinha, né? Mas se ela bota longe dela, os ratos vêm e comem a comida toda. É muitos ratos, tem muitos ratos. Inclusive, eles comem os ratos. Eles pegam os ratos, fritam eles, tem muito lá, churrasquinho de rato. É uma proteína que eles comem também. Então, ela falou, agora, ora por nós, que eu estou preocupado para a gente proteger essa alimentação dos ratos, que eles também querem comer os cereais, as comidas que a gente levava para lá. Essa é a realidade da África, de Moçambique. Bem, essa é mais uma casa, mas pode passar, não tem problema não. Vamos ver se tem... a gente tinha que levar as cestas nas costas. Sempre é longe, né? Não entra com carro. Então a gente tinha que levar fazendo as visitas e levando. Olha, o Paulo Naeme tinha aquele carro azul lá, aquela caminhonete. É uma benção também para contar. Ele foi me buscar no aeroporto, nós andamos lá todos os dias, o carro só passava a segunda marcha, só andava em segunda marcha. A gente levava 3 horas para chegar nos locais. Do aeroporto nós levamos 3 horas até a casa dele. Só passava primeira e segunda, não andava mais. E ele está com o carro assim há anos. E aí chegava em casa, aquecia muito, porque forçava demais, tinha que botar água, aí vazava a água do radiador. Milagre, a mão de Deus. Graças a Deus, quando nós chegamos aqui, conseguimos fazer uma campanha, nem informamos isso para os irmãos, fazer uma campanha e conseguimos comprar um carro para eles. Nós conseguimos comprar um carrinho, uma van, que a família dele é grande, só tem 12 pessoas só na família, e para ajudar a transportar as pessoas da igreja. Então, graças a Deus, agora ele está com um carrinho lá também, com uma bênção que Deus mandou através da ajuda de alguns irmãos. Pode passar. Trabalho, mais uma outra casa, famílias, mulheres morando sozinhas, com crianças, adolescentes, crianças de colo. A gente entrava, pregava o evangelho, deixava um alimento e convidava elas para ir à igreja. E elas foram nessa região, em cidade, onde tinha só uma árvore, nós também conseguimos comprar um terreno. Um terreno lá custava, foi $1.500, foi R$7.000. Compramos um terreno, levantamos umas estacazinhas e agora tem uma cobertura. Já estão reunindo numa pequena igreja, nesse terreno lá, nesse vilarejo, nessa zona que eles chamam, nessa área que eles moram lá. Graças a Deus estão reunindo. Então essas pessoas têm reunido já lá com Paulo, no final de semana. Pode passar? Pode passar esse vídeo, não tem problema não. As crianças, tudo organizadinha. Nós levamos muitas roupas, pegaram as roupas do bazar e colocaram nelas, todas elas bonitinhas. As equipes com colete, cuidando delas. E são muitas crianças. Pode passar? Mais uma casa, a criança estava lá. Eles moram em casas de palha, um colchãozinho de palha também, com a madeira por cima. E essa é a casa, sem luz, sem água, sem saneamento, sem nada. Essa é a casa. Fazer a comida faz num
no fogãozinho lá de fora, de madeira, de pedra, bota a madeira, esquenta alguma coisa. Ele mora ali com a esposa e 4 filhos, que estavam lá na programação. Ele ficou. Eu chamei ele para ir depois. Pode passar. Pode passar para o outro vídeo, deixa eu ver se tem mais um. Ah, o culto lá, a igreja. Eles são muito dançantes. Você vê que nós, os brasileiros, ficamos mais duros, né? Mas eles só andam dançando, só cantam, só vão dar oferta, eles vão dançando, dar uma oferta para o Senhor. Vão lá na frente cantar, eles vão em grupos enormes, dançando, sempre cantando. Pode passar, que eu acho que está pesado, né? A vida é uma beleza. Quem é salvo tem certeza. Bate. Pode passar. As pessoas levando a cesta. Pode passar. Essa é a equipe de jovens que ajudava a gente da igreja. Jovens são muito trabalhadores. Muito. Pode passar. Muita comida distribuindo para cada família. Rapaz era muçulmano. Pode passar. Pode passar. Esse senhor que nunca tinha ouvido falar de Jesus. O Ventura. Mora numa oca de índio, numa oca. Faz nada o dia inteiro ali naquela caverna, naquela escuridão, encurvado ali, esperando a morte. Falei que a igreja ia buscar ele para levar. Essa é a realidade africana. Pode passar? As irmãs recebendo a cesta. Pode passar, ver se tem mais algum. Agradecendo. Pode passar, não tem problema não. Está ensinando uma música em inglês. Você adora o Senhor com seus braços, com a sua dança, com a sua cabeça. Pode passar, por favor. Acho que acabou. Bem, o Natan passou os outros vídeos, Natan? Então eu quero falar uma coisa para vocês. Esse último mês agora, de março, caiu fortes chuvas torrenciais. A chuva pegou 2 metros de água. A igreja é construída no alto. E eles ficaram totalmente alagados. Agora baixou um pouquinho, está batendo na cintura deles. Nas últimas semanas. Nós levantamos uma oferta no projeto de contribuição, nós mandamos para ajudar a comprar o telhado da igreja, parte. Era 10 mil reais que nós mandamos no projeto. E nós já conseguimos, através de campanha, mais um valor para mandar para lá. E nós estamos mandando para lá. O objetivo é cobrir aquela igreja totalmente de telhado e assistir as famílias que estão desabrigadas, sem casa para morar, para até ir ficar dentro da igreja enquanto as chuvas e o período de chuva passa. E mandar algum mantimento, mandar alguma ajuda para eles. Era um alvo de 25 mil reais. Nós estamos alcançando esse valor.
E hoje mesmo de manhã, agora não sei se os outros vídeos que ele mandou estão prontos aí para passar. Hoje de manhã o Paulo me mandou na porta da casa dele. Eles não conseguem nem sair de casa, tem que sair nadando para ir comprar um pão longe ou uma farinha para comer alguma coisa. Que eles estão ilhados dentro de casa. Chuva torrencial, ciclone inundando a costa de Moçambique. Você vê como é que acontece com aquela região e com aquele povo, né? Vou mostrar o vídeo, não sei se está pronto. Ficou pronto, não? Ainda não, né? Vai ficar um pouquinho, né? Então, o que acontece? O que eu quero falar depois disso? Depois que nós fomos lá, graças a Deus, a igreja brasileira conseguiu ajudar, foi comprado um carrinho para ele já tem um carro. A igreja brasileira está ajudando em fazer a cobertura, e nós vamos acabar de mandar o recurso para acabar de cobrir aquela igreja, para eles poderem sair daquela casa de lata, de chapa, e poder reunir com a igreja naquele templo estruturado, bom que eles têm lá, mas como no sol lá a gente sofria, botamos aquela lona, e agora na chuva eles estão sofrendo com muita água, alagados mesmo. Vocês vão ver o vídeo depois no final a gente mostra, se não der tempo de baixar agora, que eram alguns vídeos que mandei aqui na hora, depois no final a gente mostra. Alguma pergunta? Os irmãos querem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa sobre a escassez, sobre a abundância, sobre o desejo de estudar a Bíblia? Vocês têm alguma curiosidade da África, alguma coisa? Pode perguntar. Alguma coisa? Um de cada vez. Se não tem, demais, boa demais. A gente passa e diz, Branco, senta aqui, Branco, fala de Jesus para nós, Branco. Porque é uma realidade que é um país que 100% são negros. Então, nós somos diferentes lá. Senta aqui, Branco, fala de Jesus para nós. Eles querem ouvir, eles amam, eles chegam mais cedo para ouvir. Tem templos que são menores, eles têm que se revezar. A parte que vem ao culto mais cedo, eles têm que expulsar as pessoas para os outros poderem sentar para ouvir depois. Amam ouvir a palavra, querem ouvir a palavra. Não tem outra prioridade na vida deles, outro momento na vida deles, a não ser adorar ouvindo a palavra de Deus. Então, irmãos, é muito gratificante mesmo, ver a dedicação, o amor e o fruto da igreja africana. Via de regra, na África tem muitos frutos. É um lugar bom de você investir no reino de Deus, porque muitas almas são salvas ali naquela região. Agora, volto a dizer e repito, o trabalho também precisa ser feito lá em Uberlândia. Precisa ser feito aqui na COC, lá na CORE, aqui na COC e no Brasil todo também, para nós termos também igrejas fortes que possam apoiar esses trabalhos que estão em áreas tão difíceis, em áreas tão carentes. Eu quis mostrar essa realidade para vocês, o que acontece ali, para a gente ter um choque de ordem, que às vezes nós temos tanta coisa e não valorizamos o que Deus nos dá. E nos ocupamos com outra. Eu falei de manhã na ceia. A gente talvez lembre do Senhor Jesus em épocas assim festivas e ama e se empenha tanto por Ele, mas talvez no restante do ano a gente é envolvido querendo ir pescar, querendo ir fazer outras coisas, como os discípulos foram 8 dias depois da Páscoa. Então, quando a gente vê esse exemplo, a gente vê que a igreja africana, ela quer adorar e servir, se possível, todos os dias. Vocês vão ver no vídeo, como o Paulo mandou, os irmãos de terno e gravata, as irmãs vestidas de vestidos, no meio da água, saindo no meio da água assim, andando e com os sapatos nas mãos e andando no meio da água. Enchente, a igreja está lotada de água, nós vamos para a igreja assim mesmo. Esse negócio, não, está chovendo, hoje eu não vou não, porque hoje está chovendo, posso resfriar. Eles vão dentro d'água para cultuar a Deus, não deixem de fazer culto ao Senhor de forma alguma. Então, isso deve ser um estímulo para as nossas vidas. Amém? Que você possa ter sido impactado com esses vídeos. Eu fiz questão de mostrar para vocês verem um trabalho feito transculturalmente, não só na nossa região local. Bem, eu queria ler um texto com vocês, irmãos, bem especial, que está lá em Mateus capítulo 27.
Eu queria ler esse episódio, está bem dentro dos últimos acontecimentos das últimas semanas, da última semana, né? É um cenário da crucificação do nosso Senhor, né? É um episódio envolvendo Pilatos, o Senhor Jesus, o governador da época, César permeando em todas essas conversas, e a partir do verso 11 de Mateus 27, tem o seguinte texto, que diz assim: Jesus estava de pé diante do governador, olha ali, e esse interrogou Jesus, perguntando se ele era o rei dos judeus. E Jesus respondeu: uai, tu dizes. E ele sendo acusado pelos sacerdotes naquela conspiração da semana considerada santa, e pelos anciãos, ele nada respondeu. Então Pilatos perguntou novamente: olha, quantas acusações estão te fazendo? Jesus não respondeu nenhuma palavra, e eles se admiraram disso. E por ocasião da festa, diz o texto, no verso 15, o governador tinha a oportunidade de soltar um dos presos. Ele podia escolher quem ele quisesse soltar. Então, Pilatos ele já tinha falado bem de Jesus, entrevistou ele, gostou antes da conversa com ele. Ele disse por várias vezes que não tinha nada contra Jesus. E ele chegou ao ponto de desejar trocar Jesus por um outro criminoso, para dar a oportunidade de salvar aquele homem. Ele falou que ele era inocente, que ele era justo, que ele não tinha nada contra eles, mas quando ele faz a pergunta, o povo diz: nós não queremos Jesus, crucifica ele. Nós queremos qualquer um outro, queremos Barrabás, pode ser qualquer outro criminoso. Nós não queremos que solte ele. Diga-se de passagem, uma semana antes, no tal domingo que botaram os ramos para o Senhor Jesus entrar, eles aclamavam Jesus dizendo: aleluia, bendito que vem em nome do Senhor. Nós te amamos, você é o Messias. E uma semana depois eles falam: mata, nós não queremos mais ele não serve para a gente. Eu fico bobo e eu queria ressaltar nessa manhã mais uma vez como o coração dessas pessoas não estava voltado para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não eram discípulos de verdade, não eram verdadeiros adoradores. Eles iam conforme a multidão elogiava, porque vinha entrando alguém com jumentinho e ele era importante, eles gritavam, e amavam, e adoravam, e serviam. A multidão era conduzida a dizer: esse Jesus não presta, vamos matar ele não serve para nós. A mesma multidão blasfemava, não adorava, rejeitava, pelo contrário, amaldiçoava aquela mesma multidão. Queria que vocês prestassem atenção nesse cenário, porque isso verdadeiramente aconteceu. A mulher, vocês fizeram um cenário aqui sobre isso, falaram, né? O Natan até nos disse que era a Cláudia, né? Não, os teólogos, os pais na fé, não falou Natan não, para não incomodar. Eu tenho anotado até aqui também, os nossos pais na fé falam que a mulher mandou dizer: não se envolva com esse justo. Eu tive um sonho com ele, vocês viram essa encenação? E Pilatos pergunta: o que eu vou fazer com esse Jesus? Jesus Cristo, chamado Cristo, e ele não fez mal nenhum. O que eu faço com ele? E eles falaram na maior falta de amor, de piedade, de misericórdia, falaram
na seca para eles: nós não queremos nada com ele. Pode matar, crucifica-o. Sabe o que acontece com Pilatos aqui, nesse cenário, nesse episódio? Ele autoriza a morte de Jesus. Sabe por quê? É isso que eu quero trazer para vocês como ponto principal. Pilatos era governador daquela cidade. Ele ia ter que comprometer muito da sua vida se ele quisesse fazer o que estava no coração dele. Se ele fizesse a escolha de acordo com a vontade dele. Pelo que ele viu, pelo que ele conversou, pelo que ele interrogou, ele não mataria o Senhor. Mas ele tinha que abrir mão da cadeira do trono dele. Imagina, os judeus muito estrategicamente, o que eles fizeram? Eles falaram: só os romanos podem matar o Senhor Jesus, nós não podemos matar um concidadão judeu. Então nós vamos acusar ele de sedição. Ele está querendo dizer que ele é Deus. Vamos dizer o seguinte: para nós judeus, olha que ponto que eles se rebaixaram. Nós dizemos que César é Deus. Como que vocês, romanos, que têm César como um Deus, vão permitir que um outro homem apareça e diga que é Deus aqui no meio de vocês? Quando César descobrir que vocês estão deixando esse homem crescer com a turma dele aí, o rei César vai vir aqui e vai mandar matar todos vocês. Cuidado, hein? Cuidado, Herodes. Cuidado, Pilatos. Quando César descobrir que você está fraquejando e esse Jesus Cristo está crescendo com a sua fama de rei dos judeus e rei do mundo e filho de Deus, eles fizeram ao ponto de aceitar verbalmente aquela ordenança de César para matar o próprio Senhor Jesus. E sabe o que Pilatos fez? Vocês sabem o que ele fez. Ele lava as suas mãos. Ele lava as suas mãos. Ele quer obedecer, mas ele não tem coragem de obedecer. Ele quer libertar, fazer o correto, não errar, mas ele não tem coragem. É para nós vermos que não basta querer fazer a coisa certa, não basta querer fazer. Você tem que pôr em prática, fazer o que é certo. Nós não podemos ser só simpatizantes. Eu gosto de ir na coque, eu gosto da igreja, eu vou todo domingo lá. Não. Não tente lavar as suas mãos dizendo: não, eu já vou na igreja de vez em quando, eu sento lá naquelas cadeiras. Não. A grande questão que está aqui, e que eu quero deixar bem frisado, a pergunta é: quem é o governador da sua vida? Você que está sentado nessas belíssimas cadeiras cinzas aí. Quem é o governador? Quem é que está sentado na cadeira, no trono do seu coração? A quem você presta total adoração na sua vida? A quem você se curva? A quem você ama? A quem você se dedica? A quem você quer ir para o culto com chuva, sem comida, sem casa, sem alimento, sem saúde? Quem é o Deus que você adora? Ou você, quando está diante de uma escolha, que nós vivemos de escolhas realmente, você fica indiferente com as coisas de Deus e lava as suas mãos. Não, o Loci vai hoje na igreja, deixa ele ir. Não, o Natan vai estar lá, o Dalton vai estar lá, deixa ele lá firme, o Tiago, eles vão tocando lá o trabalho. Você lava as suas mãos e deixa Jesus de fora da sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Quem é que governa? Quem é que toma as decisões do seu coração? Quem senta no trono? Porque se Pilatos resolve falar: não, esse camarada é justo,
vocês estão inventando moda com o nome dele, ele não fez nada, eu vou soltar ele. Ele colocava a cabeça dele a prêmio. Ele iria tomar uma decisão que ia colocar os desejos dele em risco, a vontade dele em risco. E aí, preste bem atenção, entre adorar a Jesus e adorar a ele próprio, ele escolheu adorar a si próprio. Você faz ideia que a gente faz isso? Ele escolheu priorizar a si próprio. Ele escolheu fazer o que agradava a ele. E nós somos assim. Nós somos governadores das nossas vidas. Desde o jardim. Desde o jardim. No jardim tinha um botão. Lá no meio do jardim. Um botão de desistência. Se você não quisesse mais adorar a Deus, obedecer a Deus e fazer a vontade de Deus, Deus falou assim: é só comer do fruto do meio do jardim. Quando você tocar naquele fruto e tomar dele, você vai dizer com a sua atitude que quem você adora é você mesmo. Que quem manda na sua vida é você mesmo. E que daqui para frente é você mesmo que quer controlar todas as suas vontades. Antes não. Ele falou: eu cuido de você. Eu vou prover tudo para você. Todo final do dia eu venho aqui conversar com você. Eu venho me relacionar, eu te amo, eu gosto de você. Enquanto você estiver assim, querendo viver comigo e me colocando como prioridade na sua vida, nós vamos viver maravilhosamente bem aqui nesse local. E para o resto da vida nós vamos viver bem. Agora, como eu não quero que você faça nada forçado, porque eu estou te obrigando, eu vou colocar um botão lá no meio do jardim. Se você não quiser mais que eu seja o teu Deus e não queira mais me adorar, é só bater naquele botão que eu te tiro desse jogo, você fica lá fora e você vai viver do jeito que você bem entender. E é exatamente isso que Pilatos fez. E tenta pegar aquele sabonete da época e tenta inventar uma desculpa, passando o sabonete na mão, dizendo: ah, não, mas eu tenho que ser feliz. Ah, não, eu deixo Jesus porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar do meu sustento. Aí você tenta lavar a mão com um sabonete que Pilatos usou, dizendo: não, eu tenho que estudar, por isso que eu não posso ir para a igreja, por isso que eu não posso orar, por isso que eu não posso ler a Bíblia, eu sou muito ocupado. Aí você tenta inventar um detergente para você conseguir enganar a sua decisão do seu coração. Que, na verdade, no seu coração você já fez uma escolha. Eu não quero colocar Deus, Jesus, sentado no trono da minha vida. Tem uma enquete muito legal, não sei se vocês já viram, uma enquete muito interessante de um banco. Já viram do banco, não? Faz aí, mano, qualquer dia desse. A gente bota um banco assim no meio da igreja lá, né? E a pessoa fala, igualzinho para Pilatos: Senhor, eu vou entregar o meu coração a Ti. Tá lá. A minha vida a Ti. Eu aprendi lá na escola dominical como que os africanos amam a Deus e priorizam a Deus. Eu quero entregar esse banco a Ele. Senta aqui, Senhor. Senta no trono da minha vida, Senhor. Aí Jesus senta no trono e começa a coordenar a sua vida. Aí chega amanhã, segunda. Ah, mas tem um happy hour no horário da reunião de oração. Aí tem terça. Ah, você tem que sair cedo, que você tem que ir para a academia, depois tem que voltar para a escola para trabalhar, mas não vai ler a Bíblia? Não pode. Aí Jesus está sentado
você chega e começa a sentar na beirinha e empurrar ele para lá. Não, sai, Jesus, agora. Eu preciso tomar uma decisão. Aí os colegas da faculdade chamam você para um compromisso. Aí você tira a minha... Jesus, chega para lá um pouquinho, deixa eu sentar aqui, porque aqui é o banco da decisão. Eu quero fazer aquilo que agrada a minha vida, ao meu ego, à minha vontade. Então o senhor sai para lá. Chegou domingo, é dia de culto. Volta, Senhor. Senta aqui. Hoje é o Senhor que manda aqui na minha vida. Hoje é só o Senhor que toma as decisões. Aí você chama ele. Aí você tem que namorar alguém. Ah, não, Jesus, namorar não. Chega para lá, por favor, me dá um espacinho nesse banco. Chega para lá, vai empurrando. É exatamente assim que nós agimos. A gente dá o trono da nossa vida para Jesus, mas fica querendo tomar de volta. Fica querendo tirar ele do local central de adoração. Nós não queremos mais obedecer a ele por completo, exclusivamente, integralmente. E sempre que nós queremos fazer a nossa vontade, a gente vai lá e tira Jesus do trono da nossa vida. Chega para lá. Deixa eu tomar a decisão agora. Eu quero comprar essa casa. Eu quero comprar esse carro. Eu quero fazer esse crediário. Eu quero comprometer as minhas horas do meu dia com outra coisa. Com o meu pedal, com o meu futebol, com o meu lazer, com a minha família, justamente, com o meu trabalho, com o meu estudo. E quando você vê, você tem um monte de coisa sendo usado como detergente para você lavar as suas mãos e negar a Jesus a posição central de adoração na sua vida. Cada vez que você nega Ele, você está sendo desobediente, individualista, rebelde, querendo governar a sua própria vida. Jesus perante Pilatos é uma selfie dos dias atuais. É uma foto dos dias atuais. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, temos que tomar uma posição. Eu vou vir hoje à noite, eu vou trazer um visitante para ouvir a palavra de Deus. Qual é a importância de Jesus na minha vida? Ele é rei para mim, eu adoro Ele de verdade. Qual é a minha diferença com os irmãos africanos? Por que eles dedicam tanto a vida deles ao Senhor? Será que eu sou mais rico? Eu tenho mais condições? O meu país me favorece com mais infraestrutura? E isso acaba sendo uma maldição para mim? Porque isso transforma todo o tempo que eu tenho para eu dar para outras coisas, ao invés de eu dar para o meu Senhor. Qual é a verdade que passa no nosso coração? A gente tenta enganar a Deus, igual Pilatos tentou. Pilatos, naquele dia, irmãos, ficou em cima do muro. E o que ele fez foi tentar enganar a Deus. Ele lavou as mãos e falou: olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu acredito no Senhor. Quem quer matar o Senhor é eles. Não sou eu, não. Eu não tenho nada a ver com isso. Você acha mesmo que Deus acredita quando você troca Ele, troca adoração a Ele, por qualquer outra coisa? Você acha que Deus acredita nisso? Ele olha e ele diz, ou ele pensa, igualzinho aconteceu lá no Éden. Lá vai eles fazer o que Adão e Eva fez de novo. Colocaram a vontade deles no coração deles. Tomaram a decisão que agradava a eles. Não remediaram nem um minuto. Quando a serpente falou, eles pularam e sentaram no trono que era meu. E eles tomaram a decisão na vida dele. É um preço alto a pagar, irmãos. Alto, muito alto. Pilatos calculou o preço. Se eu solto Jesus, eu vou ter que enfrentar os meus pares, vai me custar o emprego,
eu vou perder o prestígio, eu vou perder os amigos, eu vou perder o poder, e eu gosto de mandar, eu quero mandar em mim. Jesus vai falar o que eu tenho que fazer? Não, eu gosto de mandar. Quando você crê de verdade, quando você adora de verdade, você entrega a tua vontade ao Senhor Jesus. Passamos a ser doulos, servos, servas de Deus. Tenho dúvida? Jesus resolve. Tem uma questão? Jesus resolve. Uma decisão a tomar? Jesus deve tomar. Ele é o nosso caminho. Ele é a única verdade. É Ele que nos dá vida. Aí a minha pergunta mais uma vez é: aonde Jesus está na sua vida agora? Reflita sobre isso. Ah, Jesus está lá no céu. Está longe. Bem longe. Jesus está longe. Está longe. Ah, algumas pessoas ainda dizem assim: Jesus está no meu coração. Ó, isso é bom. Eu vou dizer para vocês, é muito bom. Mas ainda não é tudo. Jesus pode estar até no seu coração. Ele pode até fazer você levantar de manhã e vir aqui para a ceia e vir para a escola dominical. Isso é ótimo. Jesus está no coração, quero dizer para você, é muito bom. Você está muito bem. Mas ainda não é tudo. A pergunta é: Jesus está no trono da sua vida? Jesus é o centro da sua adoração? Jesus é aquele que você serve a Ele? Jesus podia estar no coração de Pilatos também. O coração dele estava apertadinho, eu quero soltar esse homem. Mas Jesus não estava no trono, na cadeira dos desejos de Pilatos no seu coração. Ele ainda estava ansiando o poder, ansiando as decisões, ansiando fazer a vontade dele. Eu viajo muito à noite, eu viajava do Rio para Uberlândia, gosto de viajar. E é bom que eu venho dirigindo e todo mundo dormindo no carro. Os filhos não param tanto, né, não reclamam tanto se vai chegar, vai chegar. A mulher, às vezes, fica me vigiando também, às vezes dorme. Mas eles dormem porque eles confiam. E é assim que nós devemos fazer. Entregar a direção da nossa vida, o trono da nossa vida, o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Não adianta tentar ficar usando um detergente para lavar as mãos. Ah, não tem nada a ver isso não. Eu não preciso ir na igreja. O importante é ser feliz. Jesus vai entender se eu fizer isso ou se eu fizer aquilo. Não. Você precisa confessar diante de Deus nessa manhã: Senhor, eu preciso dar o trono da minha vida para o Senhor governar. Eu preciso entregar o trono do meu coração para o Senhor comandar. Eu quero me arrepender desse grave pecado de querer controlar a minha vida e eu não consigo fazer isso. O lugar da sua felicidade, para você ser feliz, sua família ser feliz, as bênçãos do Senhor ser derramadas sobre a sua vida, é você prostrado, adorando ao Senhor ao lado do trono do seu coração. Ele sentado no trono, você rendendo-se a Ele, o seu desejo, a sua vontade e todo o seu coração. Mano, eu estou na hora, né? Estou. Então, Pilatos disse não para Jesus. Pilatos não priorizou Jesus. Jesus disse que estaria com cada um de nós, todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos vales difíceis e nos altos montes, Ele estaria conosco. A minha oração é que nessa manhã, você viu que nós não somos nada, nós somos iguais aos nossos irmãos africanos. Um vírus, uma bactéria, um mosquito da dengue, nos deixa de cama, e tudo aquilo que a gente acha que tem que fazer, que precisa fazer, que é fundamental fazer,
a gente para tudo e fica parado em casa, em cama, internado, parado. Então você não é imprescindível. Nós somos todos iguais. O que nós precisamos deixar de lado é o nosso orgulho, a nossa vontade, o nosso ego, e nós passarmos a fazer e obedecer à vontade de Deus. Entregue seu coração a Jesus Cristo nessa manhã. Entregue o trono da sua vida. Fique aos pés de Jesus, do lado dele, mas entregue o trono da sua vida a Ele. Coloque o seu rosto em terra hoje. Coloque o seu rosto prostrado e diga: Senhor, eu preciso de Ti. Será que aqui nessa manhã, na escola dominical, tem muitos governadores das suas vidas? Que você deixe Jesus governar a sua vida. O nosso problema não é a dificuldade de crer ou de confiar na obra do Senhor, não. É fácil acreditar nele. O nosso problema é deixar de mandar na nossa própria vida e deixar Ele tomar as decisões por nós. Que você possa se render a Cristo nessa manhã. Que você tenha uma vida de adoração completa ao Senhor, de dedicação exclusiva ao Senhor, de prioridade única ao Senhor. Que tudo que você venha fazer seja para a honra e para a glória do Senhor. O meu desejo é que nessa manhã vocês sejam energizados, tomem um choque. Um grande exemplo que nós tivemos dos nossos irmãos africanos. E com o exemplo da Bíblia, de que Deus quer que você dê o trono do seu coração para Jesus tomar as decisões, para Ele controlar a sua vida e para Ele direcionar os seus passos. Ele não vai te deixar sozinho. Ele não vai tomar a decisão errada. Ele vai fazer o melhor por você. Creia nele nessa manhã. Amém? Se tiver alguém aqui nos visitando nessa manhã, que ainda não entregou o trono do seu coração para Jesus, nos procure ao final desse nosso encontro. Fale comigo no final da reunião. Eu quero orar pela sua vida. Vamos orar para consagrar Jesus no trono da sua vida. Que você saia daqui adorando a Ele, se rendendo a Ele e obedecendo única e exclusivamente a Ele, que é o Senhor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe. Amém.